pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar nessa aula, que é o segundo vídeo do estudo sobre o Isolate, que é um sistema de rigging onde a gente consegue isolar a rotação de um controle em relação aos pais. Então a gente pode, se você não sabe o que é isso, eu sugiro que você volte no primeiro vídeo dessa série de tutoriais que são sobre o Isolate, onde a gente viu o conceito, o planejamento e o setup que a gente aplica, tá? Agora a gente vai passar para a parte de programação, mas inicialmente a gente cria o algoritmo, que é uma coisa que a gente pode interpretar com as nossas palavras antes de escrever o código, tá? Então nessa parte a gente vai fazer esse aqui, ó, é o algoritmo. O algoritmo que a gente precisa pensar nesse sistema é assim, ó, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Algoritmo. Agora eu não sei se tem TH em português, né? Mas eu acho que talvez é assim, algoritmo. Talvez seja assim, tá? Me perdoe se estiver errado. Então, o algoritmo que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, para fazer esse setup funcionar, a gente tem que fazer uma seleção de 3 objetos, ou seja, 3 curvas de controle, onde a última vai receber um parent constraint das primeiras. Então, a gente pega assim, ó, pegar seleção, lista de seleção. Aí, depois que a gente já tem essa lista de seleção, a gente vai verificar se tem a lista de seleção, se está realmente selecionado, né? Então é uma coisa que a gente vai pôr depois, um condicional, por exemplo. No momento o algoritmo talvez não precisaria escrever isso tudo muito detalhado, mas vocês vão ver que no script facilita a gente se a gente escreve isso tudo, tá? Então a gente verifica assim, ó, se tem lista, aí ele vai entrar e vai executar alguma coisa, que é, por exemplo, pegar os dois primeiros, eles vão ser quem vai fazer o parent constraint, e o terceiro vai ser quem vai receber o parent constraint. Só que o terceiro que vai receber vai ser o grupo acima dele, não vai ser o próprio controle. Então, no caso aqui, a gente poderia selecionar root, depois o spine e por último o tail. E na nossa lista de seleção, a gente teria que pegar o grupo 0 do tail, para ele receber o parent constraint. Então, aqui, ó, se tiver a lista, a gente pega, por exemplo, pegar o pai do terceiro selecionado. Aí esse grupo pai que vai ser quem vai receber o constraint. Aí a gente vai fazer assim, ó, cria um constraint agora, parent constraint, né? Criar parent constraint dos dois primeiros selecionados no grupo pai do terceiro. Ok? Então, depois que a gente já tem um parent constraint com aquelas duas entradas. E a gente precisa agora de fazer um atributo no nosso controle. Então, seria um atributo, por exemplo, adicionar atributo isolate no terceiro selecionado. Tá? Isso aí pode ficar mais claro quando a gente vai fazendo o script, mas por enquanto a gente está só criando, é uma forma da gente criar. Vocês vão ver que é importante a gente ter essa criação. Tá? Com esse atributo, ele vai ser de 0 a 1 decimal, que no caso é o float, ok? Depois que a gente já tem esse atributo, a gente também precisa criar um reverse node, né? Que é aquele node que faz entre o 0 e 1, fazer a interpolação entre eles, tá? O inverso. Vamos lá. O inverso não, reverso, né? Então aqui, ó. Criar reverse node. E aí agora a gente pode só fazer conexões. Então a gente vai fazer, por exemplo, a conexão do atributo. Conectar atributos do isolate no parent constraint 1, constraint W0, por exemplo, que é o primeiro, né, que vai ser o raiz no caso. Aí depois a gente também conecta, por exemplo, atributo isolate
gente vai conectar o isolate também no parent, no reverse node. Aí no caso vai ser o input x, isso. Aí a gente também tem que conectar o reverse no nosso parent constraint. Então vamos lá de novo, conectar o output x, por exemplo, né, que é o que a gente tinha feito ali no connection editor, conectar o output x do reverse node no parent constraint w1, que aí ele conecta na outra conexão, ok? Bom, eu acho que isso daí já deve resolver para a gente o nosso setup. Vamos ler de novo, ver se tudo faz sentido. A gente tem que pegar uma lista de seleção, ok? Aí a gente tem que, se tiver a lista, ele vai rodar para a gente, que no caso ele vai pegar o pi, que é o tail1, control 0, pi do controller, terceiro selecionado, isso mesmo. Aí ele vai criar um parent constraint dos dois primeiros selecionados no grupo pi, terceiro selecionado. E isso pode ficar um pouco confuso, essas escritas assim, mas a gente tem que entender a lógica. A gente está só criando a lógica do nosso script, tá? E vai adicionar um atributo que é um float de 0 a 1, que é o atributo isolate. A gente vai criar o reverse node. Isso. A gente vai conectar então os atributos. O isolate conecta no W0 do parent constraint e o isolate também conecta no reverse node input x. E a saída do reverse node, que é o output x, vai conectar no parent constraint W1. Bom, eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, tá? Em poucas linhas de script a gente vai resolver isso daí. É importante a gente entender essa lógica da programação, porque esse algoritmo que a gente está fazendo agora é realmente para a gente entender. Olha, isso vai funcionar? Aparentemente sim, porque é os passos que a gente fez no vídeo passado para tudo funcionar o nosso setup. Então eu vou salvar aqui e a gente vai no próximo vídeo fazer a parte de scriptar isso daí para não ficar muito confuso. Quem não entendeu, volta no passo a passo quando eu fui explicando o que a gente estava fazendo, ou então volta no primeiro vídeo e entenda o que é que a gente está raciocinando, o que foi feito. E basicamente o que a gente está fazendo é uma linha histórica. Como que a gente criou esse setup de tail aqui, ó? A gente foi lá, fez a seleção do root control, depois a gente fez a seleção do spinb control e nesse daqui a gente aplicou um parent constraint. Tá? Aí lembrando que a gente fez um break connection aqui, mas num parent constraint que a gente vai criar via programação, a gente não vai precisar dar um break connection no translate. A gente só pediu o parent constraint e ele vai, sem que ele conecte também o translate, ele vai funcionar. Já deve funcionar para a gente. Aí depois a gente tem que fazer a conexão aqui, ó, que é basicamente adicionar um atributo, é o isolate, e o isolate ele conecta esse direto aqui no W0 e o isolate também conecta no reverse. Ele entra aqui no input x e a saída do reverse conecta no W1. Então é basicamente isso que a gente fez e é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, que vai ser scriptar isso daí para que funcione, tá bom? Muito obrigado, valeu!